Câmara dos Deputados aprova projeto de taxação de super ricos e investimentos no exterior após troca na Caixa. Relator do Senado apresenta projeto da reforma tributária com cesta básica isenta de impostos. Israel destrói bairro inteiro em Gaza e primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisa que está próximo a uma invasão por terra. Furacão atinge o México e causa muita destruição. 1,5 milhão de brasileiros que trabalham em aplicativos têm jornada de 46 horas por semana para ganhar um pouco mais que a média. Temporada de cruzeiros deverá movimentar 5 bilhões de reais na economia. Quem vai a Bali, na Indonésia, poderá encontrar macacos que roubam celulares e devolvem em troca de comida. E Ipanema, no Rio de Janeiro, ganha mural feito com material orgânico por garis, que são artistas. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados finalmente aprovou a taxação dos investimentos feitos no exterior e dos fundos exclusivos, que são apenas para quem pode fazer uma aplicação de, no mínimo, 10 milhões de reais. Vamos a Brasília para saber ao vivo do repórter Ângelo Nascimento como estão os trabalhos e por que a matéria finalmente foi colocada na pauta. Boa noite, Ângelo. Isso mesmo, Jaqueto. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Vitória de dois lados, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também aqui do Palácio do Planalto. Só para a gente explicar para quem está acompanhando, esse texto já chegou com uma certa pressão lá no Legislativo, para que os parlamentares pudessem analisar, uma vez que chegou então com a urgência constitucional colocada aqui pelo Executivo. Com isso, ficou travando a pauta ali da Câmara dos Deputados desde o último dia 14, dificultando então, ou seja, não havendo a possibilidade que os parlamentares pudessem analisar as chamadas pautas prioritárias, até mesmo aqui do governo federal. É importante lembrar o seguinte: por que é vitória, dos dois lados e principalmente de Arthur Lira, presidente lá da casa? Porque desde cedo, então, Arthur Lira se moveu ali, iniciou uma mobilização muito grande, se reuniu com os líderes para poder saber se havia ou não disponibilidade política, clima para levar, então, esse texto para aprovação. Teve uma reunião na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, por volta de 12h45, se estendeu por quase 2 horas. Ali ele recebeu, então, o primeiro sinal verde, entendendo que poderia levar para a votação. Mas aí, como a gente fala, faltava ainda a tal da cereja do bolo, e essa cereja do bolo foi colocada no início da tarde, depois de uma conversa entre o presidente Lula e agora a gente pode chamar a ex-diretora da Caixa Econômica Federal, porque Lula, durante essa conversa, promoveu uma mudança, ou seja, uma dança das cadeiras no comando ali da Caixa Econômica Federal, algo que era pedido, então, pela base do governo, principalmente pelo Centrão, endossado também pelo próprio Arthur Lira. Quando a gente fala agora de ex-presidente, então sai ali do comando da Caixa Econômica Federal Rita Serrano, e para o lugar dela, então, Lula escolheu o economista e servidor do banco, assim como ela também era servidora de carreira, Carlos Vieira Fernandes, que já ocupou cargos de confiança em outros ministérios durante outros tempos, em outros anos, ministérios esses que também foram comandados por políticos ou partidos que fazem parte ali do próprio Centrão. Quem também está comemorando bastante isso é a equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por quê? Porque Fernando Haddad agora prevê, então, a possibilidade, a partir do próximo ano, de ter uma abertura ali, um espaço no orçamento e, com isso, aumentar a arrecadação em pelo menos 20 bilhões de reais. Agora é importante lembrar também, quando a gente fala dessa dança das cadeiras na Caixa Econômica Federal, já se falava nessa possibilidade, dessa mudança no comando ali do banco desde julho, quando se desenhou até mesmo aquela reforma ministerial que acabou sendo concretizada. Faltava ainda apenas essa definição do comando da Caixa Econômica Federal e faltava também passar pelo crivo ali de Arthur Lira, que foi um personagem fundamental também para essa mudança. Até então, no início da semana, as discussões estavam muito travadas ali no Congresso Nacional. E a volta, então, de Lula para despachar presencialmente aqui no Planalto também acabou mudando um pouco o cenário e também a volta para o Brasil do próprio Arthur Lira. Então, os personagens nos seus devidos lugares e, com isso, então, a aprovação que é celebrada dos dois lados. Eu volto ao estúdio.
Com relação ao novo presidente da Caixa, indicado do presidente da Câmara, Arthur Lira, vale destacar um fato curioso. Antes de demitir Maria Rita Serrano, o presidente Lula participou com ela, ao lado da primeira-dama Janja, de uma solenidade no Palácio do Planalto. É de um programa contra a misoginia. Detalhe, misoginia significa ódio de mulheres. A guerra no Oriente Médio começou a ter requintes de dramas ainda maiores para toda a população que vive naquela região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o exército do país começou a se preparar para invadir a faixa de Gaza por terra. Enquanto isso, bairros da faixa de Gaza estão se reduzindo ao pó. Seja por terra ou até mesmo pelo mar, o exército de Israel tem executado ações cada vez mais fortes em sua caçada contra os terroristas do Hamas. Mas agora, a incursão israelense em Gaza pode ter uma nova história. Em uma entrevista coletiva, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país está se preparando para uma invasão terrestre em Gaza, mas se recusou a fornecer quaisquer detalhes sobre o momento ou outras informações sobre a operação. Netanyahu disse que a decisão sobre quando as forças entrariam no enclave palestino seria tomado pelo Gabinete Especial de Guerra do governo. O primeiro-ministro de Israel ainda afirmou que já mataram milhares de terroristas e que isto é apenas o começo. Mas para quem vive há tantos anos na região, o começo da guerra já vinha acontecendo ano após ano. Os palestinos que vivem na região estão vendo suas casas e bairros sendo reduzidos ao pó. Um exemplo é o bairro de Al-Zara. Pelo menos 25 edifícios residenciais naquele bairro foram demolidos em ataques aéreos de Israel, visando um bairro que era bastante tranquilo e rico. O ataque deixou cerca de 5.000 pessoas desabrigadas. Esse número se soma a centenas de milhares de residentes de Gaza que foram forçados a deixar suas casas. Mas não só em Gaza estão acontecendo esses ataques. Nesta quarta-feira, as forças de Israel anunciaram ter bombardeado alvos do exército da Síria. De acordo com os militares, a operação foi feita em resposta a ataques lançados pela Síria contra Israel. O país informou que as suas forças de defesa fizeram um ataque aéreo contra aparatos militares da Síria. Além disso, o Ministério da Saúde de Gaza informou que 6 palestinos foram mortos pelas forças israelenses na Cisjordânia. Segundo a agência humanitária da ONU, a Cisjordânia tem presenciado uma escalada de violência no seu território desde o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, onde pelo menos 95 palestinos já foram mortos na região. Aparentemente, a cada dia, a escalada do conflito na região tem aumentado e chegando a níveis nunca antes vistos. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou hoje mais 2 propostas sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Uma da Rússia e outra dos Estados Unidos. Os 2 governos querem pausas humanitárias, mas os Estados Unidos não pediram cessar-fogo. E a Rússia apelou pelo cancelamento da ordem de retirada dos palestinos da faixa de Gaza. Como são membros permanentes do Conselho, os Estados Unidos vetaram a Rússia e a Rússia vetou os Estados Unidos. E assim, a guerra continua. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou nesta quarta-feira que seu país negará vistos a representantes das Nações Unidas em reação às declarações do seu secretário-geral, Antônio Guterres. Em reunião, ontem, Guterres afirmou que o ataque do grupo Hamas, dia 7 de outubro, não surge do nada, mas de 56 anos de ocupação. Como reação, Israel pediu pela renúncia do dirigente. Erdan destacou que Israel já começou a adotar esta política que negou um visto ao secretário-geral para assuntos humanitários da ONU, Martin Griffiths. É hora de dar uma lição aos funcionários da ONU, disse Erdan em entrevista à emissora de rádio do exército israelense. Perante o Conselho Geral da ONU, Guterres disse:
Os ataques do Hamas não ocorrem no vácuo. O povo palestino foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. O secretário-geral das Nações Unidas ainda disse que a população palestina viu como sua terra era devorada sem cessar pelos assentamentos e assolada pela violência. Para o governo de Israel, Guterres demonstrou parcialidade. Os comentários do secretário-geral da ONU também foram criticados pelo presidente do Museu do Holocausto de Jerusalém, que argumentou que o massacre de judeus pelo Hamas em 7 de outubro foi genocida nas suas intenções e imensamente brutal na sua forma. Depois dos massacres perpetrados pelo grupo Hamas em Israel há mais de 2 semanas, o ataque com o maior número de mortes na história do Estado judeu, o governo israelense comparou suas ações ao Estado Islâmico ou ao genocídio nazista de milhões de judeus. Israel também declarou que as atrocidades cometidas pelo grupo foram o pior massacre contra judeus desde o Holocausto. O presidente Lula voltou a criticar a guerra no Oriente Médio. Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, Lula afirmou que é muito grave o que está acontecendo e não se trata de discutir quem está certo e errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é que não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra. E a seguir, relator do Senado apresenta projeto da reforma tributária com cesta básica isenta de impostos. E ainda, a temporada de cruzeiros deverá movimentar 5 bilhões de reais na economia. O relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou hoje o seu parecer com 15 principais modificações em relação ao texto aprovado na Câmara. Entre elas, está a criação de uma cesta básica social com alíquota zero, que deve ter cerca de 30 itens. O senador ainda protocolou o relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Voltamos a Brasília para mais informações ao vivo com o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo. Sim, Jaqueto, tudo indica que está mais perto do fim, né? A conclusão dessa discussão em torno da reforma tributária. O texto foi aprovado em primeiro momento lá pela Câmara dos Deputados e seguiu então ali para análise do Senado Federal. Lembrando que se não ocorrerem mudanças significativas, não vai ter a necessidade de voltar então para análise dos deputados. Por isso que se adota muita cautela no Senado para não fazer mudanças significativas e com isso não ter a necessidade de voltar para a casa vizinha e já acabar com essa discussão o quanto antes. Hoje então, Eduardo Braga apresentou esse relatório, que é um passo importante. Ele já disse mais ou menos uma previsão de quando esse relatório dele deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário ali do Senado Federal, entre os dias 7 e 9 de novembro, dentro da expectativa colocada também pelo presidente ali da Casa, Rodrigo Pacheco. Algumas alterações significativas foram realizadas por ele nesse relatório. A que chama a atenção é o Fundo, né, de Desenvolvimento Regional, esse fundo que foi muito questionado por parte ali dos governadores, então ele decidiu atender os apelos por parte dos chefes ali de estados. Um ponto importante é justamente por quê? Porque o Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser uma proposta que vai servir para que os estados possam substituir os atuais benefícios fiscais que serão extintos a partir da reforma tributária, uma vez que ela for concretizada. Porque hoje, então, os impostos, né, que incidem sobre os produtos, eles são cobrados ali na origem. Vai ter uma mudança, então, nessa cobrança, vai ser no destino aonde esses produtos eles são consumidos. Em relação ao fundo também, o texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê que ele vai receber uma injeção de dinheiro ali por parte aqui da União, ou seja, do governo federal, só que vai ser de maneira gradativa, vai crescendo ao longo dos anos. Pelo texto, então, começando a partir de 2029, se estendendo pelo menos até 2033 no patamar de 40 bilhões de reais. Acontece que depois, então, da aprovação, ocorreram algumas reuniões consideradas significativas aqui em Brasília entre a equipe econômica e os governadores. Aí eles decidiram
decidiram elevar esse patamar, ao invés de 40 bilhões para 60 bilhões de reais. Mas aí o tempo também vai ser alterado. Então, passando a partir de 2034 até 2043, e aí, segundo os cálculos da equipe econômica, seria possível injetar nesse fundo anualmente pelo menos 2 milhões de reais. Uma outra questão também colocada ali por parte de Eduardo Braga é justamente sobre aquele fundo, né, que seria criado o conselho gestor, e aí ele falou, seria um conselho federativo, mas ele decidiu mudar para o conselho gestor, para que esse conselho gestor venha trabalhar sem interferências políticas e, com isso, acompanhar se vai ser feito ou não corretamente a distribuição desses recursos para os estados. Recentemente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre esse assunto. Ele disse que a expectativa, então, é encerrar essa discussão ainda no mês de novembro, ou seja, dentro do prazo colocado pelo relator. Eu volto ao estúdio. E o Senado aprovou agora à noite o projeto que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A medida, que avalia a contribuição previdenciária, atinge várias empresas responsáveis por 9 milhões de empregos diretos e vários milhões indiretos. Até o dia 31 de dezembro de 2027, ao invés de 20%, pagarão de 1 a 4,5% da receita bruta. Para a Previdência, a perda de arrecadação é de quase 9 bilhões e meio de reais por ano. O texto só precisa agora da sanção do presidente Lula. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os resultados corporativos referentes ao terceiro trimestre do ano e continuaram a monitorar os riscos geopolíticos e o rendimento dos títulos públicos norte-americanos. O anúncio de novos estímulos econômicos na China e o andamento das pautas econômicas no Congresso também ficaram no radar. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,17%, encerrando em R$ 5,00 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,82% aos 112.830 pontos. O Conselho da Justiça Federal liberou hoje quase 2 bilhões de reais atrasados aos beneficiários do INSS. Esse dinheiro corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como pensões, auxílios-doença e revisões de aposentadorias. São mais de 90 mil processos destinados a mais de 120 mil pessoas. E o pagamento será feito de acordo com o cronograma de cada Tribunal Regional Federal. É bem comum observar grande parte das pessoas passando horas assim, com a cabeça baixa, olhos fixos no celular e passando o dedo na tela incessantemente, né, Beatriz? É verdade, é uma realidade dizer que o celular virou um companheiro quase inseparável. E ficar longe dele, um medo irracional, podemos dizer assim, tem nome: nomofobia. A maioria dos brasileiros não sai de casa sem levar o celular. 73% para ser mais exata, segundo um levantamento realizado pelo Google. Um dado, aliás, que serve de alerta e pode significar um caso de nomofobia, sentimento intenso de desconforto desencadeado pela falta de estar com o aparelho. O uso excessivo da tecnologia se refere a uma condição a qual o indivíduo é incapaz de conter e limitar seu desejo de uso, perdendo, inclusive, a noção do tempo. Ainda mais se ele for privado das conexões do aparelho, podendo demonstrar nervosismo, irritabilidade e agressividade. A nomofobia apresenta um medo irracional caracterizado pela ansiedade e angústia causadas pela incapacidade de ficar sem o celular ou não conseguir usá-lo por algum motivo, como a ausência de sinal, o término do pacote de dados ou da carga de bateria. Entre os sintomas apontados estão o hábito de verificar de maneira obsessiva as chamadas perdidas, redes sociais ou e-mails, ficar continuadamente preocupado com a duração da bateria, se mostrar incomodado de ir a locais sem conexão Wi-Fi, acordar à noite para checar as notificações, não conseguir se afastar do aparelho quando está realizando outras tarefas que não necessitam dele e ser incapaz de ir ao banheiro sem o celular. Há também alguns critérios que são observados para avaliar se o uso da tecnologia deixou de ser saudável e se tornou uma dependência.
preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação, exibir esforços repetitivos para diminuir o tempo de uso da internet, apresentar irritabilidade e/ou depressão. Quando o uso da internet é restringido, apresentar oscilação emocional, permanecer mais conectado do que o programado, ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo de internet e mentir aos outros a respeito da quantidade de tempo em que fica navegando. Especialistas destacam que a tecnologia não é um problema em si, mas a forma como nós nos relacionamos com ela. Devemos, então, utilizá-la de maneira consciente para que seja uma ferramenta de auxílio e não de uma dependência. A proporção de crianças com menos de 6 anos de idade que acessam a internet passou de 11% para 24% desde 2015. A pesquisa da TIC Kids Online Brasil 2023, divulgada hoje, mostra uma tendência crescente do uso da tecnologia já na primeira infância. Esse fenômeno reforça a necessidade de dados robustos acerca das oportunidades e dos riscos online vivenciados por crianças e adolescentes, que orientem políticas e ações voltadas à garantia dos seus direitos e proteção. Atualmente, 95% da população de 9 a 17 anos é usuária de internet no país, o que representa 25 milhões de pessoas. Entre os dispositivos, telefone celular, televisão, computador e videogame, o celular se mantém como o dispositivo de acesso para 97% dos usuários, sendo o único meio de conexão à rede para 20% dos entrevistados. Considerando-se somente as classes D e E, essa proporção chega a 38%. O acesso à internet pela televisão tem aumentado ano a ano entre crianças e adolescentes de todos os estratos sociais. Neste ano, a porcentagem de conexão à rede pela televisão chegou a 70%, sendo que a proporção é de 88% entre os pertencentes às classes A e B, 75% para a classe C e 54% para as classes D e E. Em 2019, 43% se conectavam via TV. Em 2022, 63%. Já o uso de computadores para acesso à rede para esta faixa etária permaneceu estável, 38%, em relação a 2022, que chegou a 43%. Pouco disponíveis para os usuários das classes D e E, 15%, segue predominando nas classes A e B, 71%. Na classe C, é utilizado por 41%. Segundo a pesquisa, 88% da população brasileira de 9 a 17 anos disse manter perfis em plataformas digitais. Entre 15 e 17 anos, a proporção foi de 99%. Pela primeira vez, a TIC Kids Online Brasil coletou dados sobre o uso do YouTube. Conforme o levantamento, 88% das crianças e adolescentes ouvidas têm acesso à plataforma de vídeos online. Já 78% disseram ter o WhatsApp, 66% ter Instagram, 63% TikTok e 41% Facebook. A pesquisa deste ano voltou a investigar o uso da internet na busca de informações relacionadas à saúde e ao bem-estar entre a população de 11 a 17 anos. O tema apareceu pela primeira vez na edição retrasada de 2021 para 2023. Todos os indicadores foram reportados por uma parcela maior dos entrevistados. Em quase 7 meses de duração, a temporada de cruzeiros 2023-24 deve superar os números do ano passado e beneficiar diversos setores brasileiros. O setor deve criar mais de 80 mil vagas de emprego no país, além de gerar um impacto de cerca de 5 bilhões de reais na economia brasileira. E isso se deve aos gastos das companhias marítimas, dos tripulantes e dos passageiros nas cidades de embarque e desembarque e naquelas que recebem visitas.
Com isso, serão beneficiados setores como o comércio varejista, com as despesas com restaurantes, compras, presentes, alimentos e bebidas, além do transporte antes e após a viagem, passeios turísticos, transporte nas cidades visitadas e hospedagem antes ou após o cruzeiro. A partir de 25 de outubro até 7 de maio de 2024, 9 navios partirão dos portos de Itajaí, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e Paranaguá. No total serão 19 destinos, entre eles Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Fortaleza, Ilhabela, Ilhéus e Recife, além de Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. Segundo a CLIA Brasil, esta temporada reforça o retorno do país como rota de importantes companhias marítimas internacionais, com 35 navios de longo curso, que foram paradas em 45 destinos localizados em 15 estados brasileiros, como Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A expectativa da CLIA Brasil para 2023-2024 é de novo recorde, após o resultado positivo do período anterior, a maior temporada dos últimos 10 anos. Em 2022-2023 foram 802 mil passageiros. E a seguir, 1,5 milhão de brasileiros que trabalham em aplicativos têm jornada de 46 horas por semana para ganhar um pouco mais que a média. E veja também, um furacão atinge o México, causando muita destruição. A falta de provas tem sido a maior responsável pela libertação de milicianos detidos no Rio de Janeiro. De cada 10, 4 são absolvidos pela Justiça. O crime organizado no Rio de Janeiro se divide entre facções e milícias. E entre 2013 e 2022, o Tribunal de Justiça do Rio destacou 82 processos judiciais. Entre eles, 204 eram membros ou participavam do grupo de milicianos. Os dados informados apontam que 38% dos réus acabaram sendo absolvidos por falta de provas. A explicação dada pelos magistrados é que os elementos colhidos na prisão em flagrante não foram suficientes para uma condenação. O governador do Rio, Cláudio Castro, destacou que as ações do Estado contra o crime organizado já resultaram em 2,5 bilhões de reais em prejuízos para as milícias e mais de 1.500 milicianos presos. Um exemplo disso é o caso do miliciano Matheus da Silva Rezende, o Faustão, morto na última segunda-feira e que gerou reações do crime que causaram caos na zona oeste do Rio. Contra ele, haviam somente 2 mandados de prisão em aberto. O mais recente, pelo homicídio do fundador da Liga da Justiça, Jerônimo Guimarães, o Jerominho. Mas a polícia estima que ele tenha se envolvido em mais de 20 homicídios, até hoje não esclarecidos. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e financiaram os atos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Durante a operação, o celular, o passaporte e as mídias de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, foi apreendido. O sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro já havia sido alvo da operação policial que apura os atos, mas não havia tido seus bens e documentos apreendidos. Nas horas seguintes aos atos de vandalismo em Brasília, em janeiro, Léo Índio publicou imagens em uma rede social em cima do Congresso Nacional e próximo ao Supremo Tribunal Federal. Em uma das postagens, ele aparece com os olhos vermelhos devido ao gás lacrimogêneo usado pela polícia militar. Além de Léo Índio, as forças policiais também cumpriram medidas contra outros 11 investigados, sendo 5 prisões preventivas e 13 mandados de busca e apreensão nos estados do Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.
todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo. As investigações da Operação Lesa Pátria começaram em janeiro e são permanentes, com atualizações diárias sobre o número de mandados judiciais cumpridos. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu hoje 3 adolescentes com menos de 18 anos e prendeu 2 adultos suspeitos de envolvimento com roubos de motos de luxo. A ação aconteceu durante a Operação DRAC, realizada por agentes da Central Especializada de Repressão a Crimes e outras ocorrências da 3ª Seccional. Foram cumpridos 7 mandados de prisão e internação de adolescentes infratores, além de 11 mandados de busca e apreensão em toda a capital paulista. Os criminosos são investigados há pelo menos 7 meses e são conhecidos por agir com violência. Uma pesquisa inédita realizada pelo IBGE mostrou que a renda média de um motorista de aplicativo não chegou a R$ 12 por hora trabalhada no ano passado. Além da baixa remuneração, esses profissionais também trabalham mais horas do que o permitido pela legislação trabalhista. A jornada de motoristas e taxistas que trabalharam no transporte de passageiros por aplicativo foi quase 20% maior do que dos outros trabalhadores do ramo, que não utilizaram as plataformas digitais do ano passado. Mesmo com a jornada de trabalho maior, os motoristas de aplicativo ganharam apenas R$ 11,80 por hora, R$ 2 a menos em relação aos seus colegas de profissão. A situação dos motociclistas que fizeram entregas por aplicativo no ano passado não é diferente. Eles tiveram uma jornada de trabalho 11% maior do que as dos entregadores que não precisavam dessa ferramenta digital para exercer seu trabalho. E a remuneração dos motociclistas por hora trabalhada não chegou aos R$ 9, enquanto os outros motociclistas que não utilizavam os aplicativos como ferramenta ganharam R$ 12 por hora. Assim, os dados da pesquisa deixaram evidente que, mesmo com mais trabalho, os entregadores e motoristas de aplicativo precisaram trabalhar bem mais para conseguir ganhar um pouco a mais do que os que não utilizaram os aplicativos. O IBGE contabilizou 1.200.000 pessoas que tinham como trabalho principal a função de condutores de automóveis na atividade de transporte rodoviário de passageiros no país ano passado. Desse número, mais de 700.000 trabalhavam por meio de aplicativos de transporte particular de passageiros. Em relação aos 338.000 motociclistas em atividade de entrega, 171.000 realizavam o trabalho por meio de aplicativos de entrega. A grande maioria desse grupo é formada por homens que trabalham por conta própria na informalidade, que dificilmente contribuem para a Previdência e têm ensino médio ou superior incompletos. O governo federal já falou que é preciso regulamentar esse tipo de trabalho. Mas, quando ouvem esse tipo de discurso, a direção das plataformas desse tipo de serviço ameaçam ir embora do país. Uma outra pesquisa divulgada pelo Instituto trouxe dados sobre o trabalho remoto no país. No ano passado, 9,5 milhões de pessoas realizavam as tarefas no modo home office. Mais de 5 milhões desses trabalhadores moram na região sudeste. A proporção de ocupados que realizaram teletrabalho foi maior entre as mulheres do que entre os homens. A maioria das pessoas que trabalharam de forma remota também possuíam um ensino superior completo e o rendimento médio dos teletrabalhadores foi de pouco mais de R$ 6.400, remuneração muito maior do que os 2.400 dos que não trabalharam dessa forma. A terceira colocada na corrida presidencial da Argentina, Patrícia Bullrich, declarou hoje apoio ao candidato de extrema-direita Javier Milei. No próximo dia 19 de novembro,
ele vai disputar o segundo turno das eleições contra Sérgio Massa, ministro da Economia do atual governo de Alberto Fernandes. O apoio de Patrícia era considerado muito importante, porque ela recebeu 24% dos votos dos eleitores. E quando isso acontece, muitos continuam apoiando o seu candidato, que agora mudou. Mas nem todos os votos seguem o mesmo destino. Mesmo assim, o apoio de Burrick deverá fortalecer ainda mais a candidatura do direitista. Ao longo de toda a campanha, Burrick criticou Milei e até chamou suas ideias de ruins e perigosas. Hoje, ela começou a voltar atrás e afirmou que, por ser um tema urgente, não poderia seguir neutra e prometeu tentar impedir o kirchnerismo, uma indireta ao candidato Sérgio Massa, aliado dos ex-presidentes do país, Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. Na madrugada desta quarta-feira, o furacão Otis atingiu o México perto de Acapulco. O efeito climático de categoria 5 ofereceu risco de vida e foi um cenário de pesadelo para a costa sul do país. O centro do Otis atingiu a costa do México por volta da 00:30. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, os ventos do efeito climático atingiram mais de 265 km por hora. Os ventos com força de furacão se estenderam a até 50 km do centro do furacão Otis. Com o passar do tempo, a tempestade foi se enfraquecendo à medida que avançava para o interior e sobre os terrenos mais elevados do sul do México, onde se dissipou no começo da noite. O Centro Meteorológico Mexicano informou ainda que o furacão provocou chuvas de 200 milímetros, mas em algumas regiões chegou a 500. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, antes do Otis, não havia registro de um furacão de categoria 5 no Pacífico Leste. O mais forte havia sido o furacão Patrícia, em 2015, que atingiu o solo como um furacão de categoria 4, com ventos de até 240 km por hora. Por conta da passagem do furacão, os moradores de Acapulco tiveram que estocar mantimentos e suprimentos, como tochas, prevendo possíveis cortes de energia. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que não houve relatos imediatos de mortes causadas pela tempestade, mas alertou que as autoridades estavam lutando para obter mais atualizações. Um estudo mostrou aumento de pelo menos 20% nos focos de incêndio no Pantanal sul-mato-grossense. A expectativa é de que as chuvas ocorridas esta semana amenizem os danos. Conforme o levantamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve aumento de 20% neste ano em relação ao ano passado nos focos de incêndio no Pantanal, na soma das áreas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foram 1.436 registros no bioma. No mapa, é possível ver que a situação de Mato Grosso do Sul é bem mais amena que no restante do país e até nos países vizinhos. Só nesta terça-feira, até o horário do almoço, foram registrados 250 focos de calor aqui em Mato Grosso do Sul. Nem todos são considerados incêndios. A principal dificuldade e o principal local de trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros e demais brigadas ocorre nesta região aqui, na divisa com o estado do Mato Grosso, onde o acesso é com muita dificuldade. Acionamos o grupamento aéreo, então ele já está a postos, já no município de Corumbá, só aguardando as orientações para o combate. Então, e na medida que for necessário, a gente vai deslocando mais guarnições. Já tem uma outra em deslocamento para chegar nessa região, mas como a gente disse, é de difícil acesso. Estas imagens mostram algumas adversidades. O pneu da viatura ficou destruído. Em alguns pontos, travessia só por balsa. Por isso, o apoio aéreo é imprescindível. Outra ação importante é o trabalho preventivo, como o que ocorre na Serra do Amolar, trabalho para criar apoio nas próprias comunidades.
A gente iniciou um trabalho de prevenção lá em abril, com as nossas guarnições do Corpo de Bombeiros indo em loco, indo nas propriedades, comunidades locais, comunidades indígenas, fazendo educação ambiental e treinando também as brigadas de incêndio florestal na sua própria região. A tecnologia empregada para a detecção dos focos de calor é chave para um combate mais expressivo. A Brigada Alto Pantanal, instalados hoje na região da Serra do Amolar, nós estamos fazendo um trabalho intenso, preventivo, o que está nos dando um resultado aí confortável, sem nenhuma ocorrência de fogo, especialmente graças à tecnologia que estamos usando, que é o Pantera. Outro ponto importante é a chuva. Na área de Carandazal, choveu 140 milímetros só nessa terça-feira, o que elimina focos e impede a formação de outros. Mas a previsão do tempo é de chuvas mais concentradas no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Essas áreas de estabilidade estão associadas a chuvas de intensidade fraca a moderada, porém, pontualmente, já estão ocorrendo tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, eventualmente, pode ocorrer granizo. E veja a seguir, Ipanema no Rio ganha mural feito com material orgânico por garis que são artistas. E quem vai a Bali, na Indonésia, poderá encontrar macacos que roubam celulares e devolvem em troca de comida. Uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde mostrou que de cada 4 crianças brasileiras, uma possui atraso no desenvolvimento. Os dados da pesquisa apontaram que 10% das crianças possuem atraso no desenvolvimento esperado até os 3 anos de idade e outros 13% possuem atraso entre 3 e 5 anos de idade. É nessa faixa etária que as crianças costumam se desenvolver e ter o maior aprendizado, já que o cérebro se desenvolve mais rapidamente e está mais sensível aos cuidados e estímulos ambientais. O atraso no desenvolvimento é ainda maior entre aquelas que estão em vulnerabilidade social, situação de pobreza e passam por insegurança alimentar, além de participarem de programas sociais como Bolsa Família. Entre as habilidades consideradas adequadas para cada faixa etária estão, por exemplo, que até os 6 meses de idade, os bebês sorriam e reajam a estímulos físicos ou consigam levantar a cabeça sozinhos. A pesquisa também apontou que apenas 60% das crianças de até 6 anos de idade têm garantida uma diversidade mínima de comida e consomem ao menos 6 grupos alimentares por dia. De acordo com os dados, 1/4 dos pais não realizam atividades de desenvolvimento com as crianças, como conversar, brincar, cantar ou contar histórias semanalmente. Além disso, a grande maioria das crianças não tinha nenhum livro infantil em casa. Esse não é o primeiro estudo que aborda o tema. Diversas pesquisas anteriores mostraram que crianças com desenvolvimento saudável e em boas condições têm maior facilidade de adquirir conhecimento, o que contribui para que, posteriormente, obtenham um bom desempenho escolar, alcancem realizações pessoais, vocacionais e econômicas e se tornem adultos responsáveis. As informações foram coletadas no ano passado em 13 capitais brasileiras. Ao todo, mais de 13 mil crianças participaram do levantamento. Um peixe da bacia do Rio Amazonas foi capturado no rio Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Uma situação um pouco exótica que assustou os pescadores. Foi este vídeo divulgado em um canal de pesca no YouTube que acendeu o alerta do Ibama. Um peixe da espécie pirarara da Amazônia é capturado no rio Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Pirarara, velho. Pirarara, filho. Uia, cara. Uma pirarara no rio Aquidauana. A campanha é para pedir para quem fisgar um peixe exótico que não devolva ao rio, como fizeram os pescadores do vídeo. A pirarara é a espécie que apresenta maior risco ao nosso bioma. As espécies nativas, no seu ambiente, têm essas relações de parasitismo, de predação, de comensalismo, uma preda a outra, não é? Tem seus ambientes ali. Quando entra uma espécie dessa,
que é uma espécie invasora, ela vai competir por esses ambientes, ela não tem inimigos naturais, né? Ou ela vai passar, geralmente ela vai passar a ser uma predadora dos outros peixes ou competir pelo ambiente. Então, vai reduzir a população, vai dificultar a reprodução dessas espécies nativas nossas, com certeza vai ter muita interferência negativa. Mas outros peixes exóticos são encontrados na bacia do Pantanal e também comprometem o ecossistema das espécies nativas, como o tucunaré azul e amarelo, o tambaqui, a corvina e o tambacu. Na bacia do Alto Paraguai é proibido criar peixes de outras bacias. Então, com certeza, ou foi uma barragem que rompeu, esses peixes foram ao rio, como é o caso do tucunaré e do tambaqui, ou a pirarara que foi descartado indevidamente no rio Aquidauana. Estas espécies não têm restrição de quantidade e tamanho, mas devem ser capturadas conforme a legislação ambiental vigente e transportadas com a guia de controle de pescado emitida pela PMA. Qualquer quantidade, qualquer tamanho. Quiser levar, passa na Polícia Ambiental, faz a guia de controle de pescado e leva. Não quiser levar, deixa na pousada, no barco hotel, que esse peixe vai ser destinado para um orfanato, para um asilo, para uma creche, que é uma proteína de alta qualidade. O governo do Rio Grande do Sul começou hoje uma investigação para apurar os mais de 500 animais aquáticos encontrados mortos em praias gaúchas. Na lista aparecem as focas e os leões marinhos. A suspeita é que as mortes tenham sido causadas pela gripe aviária. Os focos foram registrados nos municípios de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Torres. O governo gaúcho recomendou que não se aproximem ou toquem em animais encontrados nas praias do estado, e muito menos que levem seus pets para passear na areia. Uma creche para pets de Içará, no sul de Santa Catarina, decidiu inovar, proporcionando um serviço de transporte especial para os cães que frequentam suas instalações. O veículo, apelidado de Escão Lar, oferece música e climatização para o conforto dos bichinhos. Há mais de 10 anos atuando na área, André Bressen já utilizou carros e vans para transportar os adoráveis cãezinhos que frequentam sua creche, mas adquiriu 2 ônibus há cerca de 2 meses. Nos novos veículos, antes do serviço ser ofertado, o empresário fez adaptações para trazer segurança aos animais. Segundo o empresário, por mês, 350 cães são alunos da creche e a maioria dos animais acabam utilizando o serviço de transporte, que ocorre entre as 7 horas e 10 minutos e as 17 horas de segunda a sexta-feira. Antes do serviço ser ofertado, o adestrador fez alterações para garantir mais segurança aos animais. Ele também ampliou os assentos para não ter perigo para os bichinhos. O empresário submeteu o automóvel a uma inspeção do Inmetro. Assim, com conforto e segurança, a bicharada viajam felizes e comportados dentro do veículo. Os turistas que planejam visitar a ilha de Bali, na Indonésia, são instruídos a tomar cuidado com alguns perigos da região, principalmente pela ação de uma espécie diferente de ladrões. Eles andam sozinhos ou até mesmo em quadrilha. E por esse motivo é necessário não dar confiança para esses pequenos delinquentes. A ilha de Bali, na Indonésia, é famosa pelo clima quente o ano inteiro, praias bonitas com os melhores picos de surf, cultura riquíssima e uma excelente comida. Por esse motivo, diversos turistas escolhem o local para passarem as férias. Mas nem tudo são flores. A ilha esconde algumas peculiaridades, como, por exemplo, a ação de alguns ladrões indesejáveis. Essas imagens feitas por um turista mostram uma criança e uma mulher andando tranquilamente por um templo em Bali, quando de repente são surpreendidas por um ladrão. Esses criminosos são comuns na região. No vídeo é possível observar a abordagem do delinquente, que revista as roupas dos turistas e abre os bolsos. O macaco até confere a bolsa da mulher, retira alguns pertences e deixa tudo espalhado pelo chão. Nesse outro vídeo, que viralizou nas redes sociais,
um macaco rouba um celular de uma turista. Nas imagens, não é possível identificar o diálogo entre os dois. Porém, o macaco parece negociar com a mulher. E dito algo do tipo, para ter o seu celular de volta, é bom você me dar comida. Então a mulher, com medo de ter alguma de suas conversas vazadas, contas hackeadas ou até mesmo sofrer um golpe bancário, aceita a proposta do larápio. É claro que os macacos não possuem a intenção de roubar os turistas. O comportamento dos animais foi explicado por um estudo, de acordo com a pesquisa conduzida por uma universidade canadense e outra da Indonésia. Os macacos buscam objetos valiosos para os humanos e usam como moeda de troca para receberem comida. De acordo com o estudo, os macacos mais velhos são também os mais experientes na negociação. E depois de tantos anos vividos no crime, conseguiram aprender quais são os itens de maior valor para os humanos e assim conseguem receber ainda mais comida. A pesquisa revelou também que o comportamento é aprendido pelos macacos até eles completarem cerca de 4 anos de idade. Portanto, ao viajar para Bali, ande sempre com algum alimento por perto. A recente revitalização do Parque Garota de Ipanema vai além das melhorias estruturais. A área de lazer no Arpoador ganhou uma pintura de arte orgânica em um grande muro do mirante. A obra foi feita pelos garis da Conlurb Derlan Almeida, muralista que já fez vários trabalhos artísticos na cidade, e Leonardo dos Santos. A Prefeitura do Rio reinaugurou neste mês o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, zona sul do Rio. Inaugurado em 1968, a recente revitalização vai além de melhorias estruturais. Essa pintura foi uma das partes da grande revitalização do Parque Garota de Ipanema. É um parque simbólico que tem uma história muito bacana com a cidade, representa muito o que é a cidade do Rio de Janeiro, né, para o mundo, para os turistas, para os cariocas. A área de lazer ganhou com uma pintura orgânica em um grande muro do mirante. A obra foi feita pelos garis da Conlurb, Derlan Almeida, muralista, que já fez vários trabalhos artísticos na cidade, e Leonardo dos Santos. O convite para a pintura dos painéis partiu da subprefeitura da Zona Sul. Poxa, quando eu recebi o convite para aqui eu fiquei feliz, porque aqui é a Zona Sul, o ponto, o pessoal foca muito, o pessoal de fora, carioca, gosta da praia, e me convidaram para fazer a arte. Aí eu falei assim, poxa, é sinal que o meu trabalho está sendo bem visto. Nessa semana da pintura, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro mural pela Conlurb, né? E vim oferecer aqui para os cariocas essa arte, né? Da praia, o morro, né? Que é os dois irmãos, e é o que o carioca quer ver, né? O paisagismo do parque foi recuperado, além da área do parquinho infantil, com a instalação de novos brinquedos. E não foi somente a área do mirante que ganhou novas cores. A arena musical e a pista de patinação também foram revitalizadas. Foi feita a remoção de pichações e limpeza nas pedras, com a equipe de garis alpinistas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais uma noite. Um ótimo fim de quarta-feira para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.